Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Prosa espírita. Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Prosa Espírita, que hoje alcança a 259ª edição. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, estamos aqui juntos pela Rede Amigo Espírita, pela Web Rádio Fraternidade, pelo CEP, pelo Tupaciguara e pelo Coromandel Espírita. Também pela Rádio Portal da Luz, lá do Mato Grosso, Campo Grande. Do Sul. Mato Grosso do Sul. Dourados. Isso, é Dourados. É lá do Luiz, né? Luiz que ele chama, né? Luiz Domingues. Luiz Domingues, um abraço para ele. Um abraço especial aos amigos que já estão aqui conosco. A Cleide Helena, seja bem-vinda. É uma alegria ter aqui conosco. A Divinira Valente, também seja bem-vinda. Mas eu comecei hoje de baixo para cima, peraí, vamos em cima. Willy, meu amigo Willy, um abraço para você lá no Rio de Janeiro. Eliane Albertini, lá da Ilha de Itamaracá, Pernambuco, um abraço para você. Isa de Azevedo, lá de Petrópolis, um abraço. Suzana, um abraço para você, Suzana. Para o meu amigo Wellington. Lia Valente, lá de São Paulo, um abraço também para você. Alcione Oliveira, lá de Goiânia, um abraço. Gleice Salles, seja bem-vinda, que Deus nos abençoe. Olha o Wellington aí, ó. O Wellington Cavalcante, um abraço para você, viu? Terminou a mudança, Wellington? Depois dá notícia para nós aí. Eles estavam mudando, um dia ela contou para nós que estava mudando. Leni Munhoz, um abraço para você também. Meu amigo Jorge Dutra, tá sumido, hein, Jorge? Nós precisamos conversar, trocar umas figurinhas. A Cleide já cumprimentei, a Divinira, enfim. Sejam todos bem-vindos à nossa família, que é o Prosa Espírita.
Vamos à leitura do Evangelho de hoje, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Na parábola da figueira que secou, nós vamos ler aqui um comentário de Kardec sobre essa parábola. Vai dizer Kardec, no item 10, os médiuns são intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicavam-se em números para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil neles. A semente que não sabem fazer que frutifiquem, aliás, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos maus espíritos. Fica aí, então, essa página para a nossa reflexão da noite. Só lembrando que o nosso convidado está... Ah, chegou. Olha Tá só. chegando. Está chegando. O avião dele está pousando. Aí, ó. Chegou. A estrela chegou. A estrela maior chegou. A estrela Meu amigo Edgar. Aliás, isso aí é uma constelação. Ô, Kiko, isso é uma constelação. Isso é uma nebulosa. Vou te falar. É. Por isso que é bom ter amigos, né? É bom, né? Os amigos só veem uma parte da gente, né? Edgar, Que meu querido, alegria. saudade de você. Como é que você está? Seja Nossa. bem-vindo. Fiquei tão feliz quando o Wellington nos comunicou que você viria. Eu também fiquei feliz pelo convite, fiquei feliz por ter dado certo, por estar aqui. E fiquei pensando antes de entrar que é uma saudade estranha a que eu sinto, sabe? Porque parece que está perto, mas está longe, sabe? Parece que está longe, mas está perto. Parece que faz tempo, mas não faz. É uma saudade estranha, né? Porque eu me sinto tão... Parece que a gente se viu ontem. Parece. Conversou ontem de manhã, né? Sim, e vocês continuam bonitos, né? Pode entrar. Continua bonito, né, Wellington? Tem exceção. Ah, meu Deus. Tem os mais bonitos. Os mais bonitos, claro. Né, Wellington? Que nem o Quincas, assim. Boa noite, Wellington. É isso aí, velho. Boa noite, Daniel, Quincas, Edgar. Meu irmão, mas que bom estarmos juntos. Ainda que virtualmente, viu, Edgar? Sim. Que saudade dos nossos bate-papos, meu irmão. Nossa. De poder te abraçar, de prosear bastante, viu? Conversar
no pé do ouvido, né? Assim, É, né? No cantinho, né? É bom, é bom. É muito bom, sim. é bom demais. Sabe, eu acho que existem algumas pessoas que a gente consegue se abrir com tanta facilidade, né? Isso é muito significativo. E não sabemos por quê. Não dá para explicar um negócio desse. Vocês são assim, assim, a facilidade com que eu tenho para falar coisas sérias, importantes sobre mim, é muito grande com vocês, né? Então, quando a gente voltar para casa, a gente entende. Entende? A Né? gente entende. Sabe que eu me lembro de uma frase do Chico uma vez, quando ele fala que os mourões têm que estar distantes, né? Para esticar a cerca. Mas Fantástico. eu acho que nós tínhamos que estar mais pertinho um pouquinho, sabe? O mourão tinha que estar mais pertinho um do outro, né? Essa cerca está bem grande, você não acha? Tá, não tá? Né? Porque até vocês não estão muito perto, né? Não. Nós estamos razoavelmente distantes um do outro. O Eto, de Uberlândia a Monte Carmelo dá quantos quilômetros? 100? 100. Mesmo assim, é 1h30, 2 horas, né? Não chega, não chega. Ontem nós tivemos o privilégio de estar lá com o Quincas. Eu levei 1 hora para 1 hora. retornar de lá, sabe? Você jantou lá ou não? Teve janta? Vamos pular o assunto. Quincas, você já foi melhor na recepção, viu? Não, mas não, é uma brincadeira, né? Quando eu cheguei lá, a dona Lenise, aliás, no dia anterior, falou: Ué, vem mais cedo que eu vou preparar algo. Não precisa. E eu cheguei lá, tinha acabado de comer um pastel de um tamanho, rapaz, lá em Abadia dos Dourados. Daniel, você já comeu o pastel de Abadia dos Dourados? Não. Onde fica Abadias, Eto? Eu não sei onde fica. Fica 30 quilômetros para frente de Monte Carmelo. O Edgar também, certamente não, né, Edgar? Não, mas já fiquei com Não, vontade. Não, quando você vier aqui, nós vamos organizar para irmos à Abadia, porque também a gente não pode, o pessoal não pode ficar sem ouvir vocês dois, não, você e o Daniel. Para a gente poder comer um pastelzinho lá, viu? Vamos lá. A gente podia fazermos algo junto, eu e o Daniel, então. Ô, Daniel, Abadia está a 30 quilômetros de Monte Carmelo e Coromandel a 50, ou seja, Coromandel está a 20 quilômetros de Abadia. Eu não conheço lá, Quincas, não conheço a Não, você Abadia. nunca foi nessa região, não? Não. Quando ele vem, Quincas, ele entra por Patrocínio e vai ali de Patrocínio a Coró, né? É. E tem Douradoquara também, que é outro local. Também não conheço. E como que é o movimento lá, Eto? Olha, o movimento lá é lindo, Daniel, é lindo, porque nós estamos falando de uma cidade eminente. Deixa o Quincas falar que ele está lá sempre, melhor que eu. Qual que você fala? Das duas cidades, porque são cidades muito católicas, né, Quincas? O movimento católico exuberante. Sim. Lá em Abadia dos Dourados, o nome já indica para vocês aí, né? E tem um movimento religioso muito forte, e graças a Deus. O pessoal de Coromandel vai a pé sempre na época da festa, vai a pé para a Abadia. E de Monte Carmelo vai a pé para a Abadia, mas em maior quantidade para Romaria. Romaria. Interessante. Para vocês terem uma ideia, Romaria, de Uberlândia para cá, nos dias da festa, assim, um dia antes, é uma fila ininterrupta de Uberlândia a Romaria. A pé, né? Os romeiros, né? Romeiros. Okay. Mas, Edgar, nós tivemos uma lição interessante que o nosso querido Daniel pronunciou para nós, no capítulo 19, o item D número 10, que é a figueira que secou, falando sobre mediunidade. E tem... Vou deixar para o Daniel, porque o Daniel tem a cabeça boa, ele ainda vai comer muita manga por aí afora, né? Ainda vou comer muita manga ainda, se Deus quiser. A minha internet tá travando para vocês ou não? O sinal tá bom? Para mim tá bom. Tá bom. Porque a de vocês tá travando.
Tá. Ali, Edgar, nesse item, Kardec faz um comentário sobre a parábola da figueira. E ele traz um comentário sobre o papel do médium, né? Sobre a faculdade mediúnica, por ser um instrumento orgânico, que todos nós somos dotados, que ela é uma ferramenta de intercâmbio entre nós, os encarnados, e os espíritos. E aí Kardec faz uma pontuação ali sobre aqueles que não usam ou não dão à mediunidade o valor que ela merece. E que, nesses casos, a mediunidade pode ser suprimida e o médium pode sofrer as sanções do mau uso dessa faculdade. Nós sabemos que o Espiritismo se estruturou em volta do fenômeno mediúnico, né? Se não fosse o fenômeno mediúnico, não haveria Espiritismo, nós não estaríamos aqui, mas ainda assim eu acho que é o grande tema do Espiritismo, é a faculdade mediúnica, a mediunidade, né? Então, em síntese, é isso que Kardec coloca ali. E é claro que é um tema que suscita muitas dúvidas, né? Sobre o exercício em si, sobre o que é em si, sobre o uso dessa ferramenta. E antes de começar aqui, de fazer a pergunta, de introduzir aqui o assunto para o Edgar, eu queria deixar os amigos aqui do chat para que ficassem bem à vontade para fazer perguntas ao Edgar, né? Então, aqueles que quiserem perguntar sobre... Inclusive, o Wellington sugeriu hoje à tarde que nós conversássemos em torno desse tema, sobre a obsessão também, não é? Desobsessão. Então, os amigos do chat aqui que quiserem fazer alguma pergunta, alguma observação, fique aí à vontade para fazê-lo, né? Eu queria começar, então, já que o Kingas me deu a oportunidade, eu queria perguntar ao Edgar, Edgar, por onde começar o desenvolvimento mediúnico? Por onde que eu começo? Porque é muito comum a pessoa começar a sentir os sintomas da mediunidade, né? E muitas das vezes a casa espírita é o último lugar que ela busca, né? Quando nada mais resolve os problemas, ela bate a casa espírita. E nós sabemos, eu tenho conversado isso hoje com um amigo aqui, o Tarzan, que infelizmente não é toda casa espírita, aliás, a grande maioria das casas espíritas ainda não tem uma estrutura de orientação adequada para o médium. Então, assim, é meio que intuitivo, né? O dirigente vai conduzindo ali de forma intuitiva. Para aqueles que estão sentindo em um grau qualquer, como Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns, né, sobre o fenômeno mediúnico de forma mais patente, ostensiva, qual seria a sua recomendação? O que essa pessoa faz nesse momento? Você está falando da pessoa leiga. Isso, leiga, da leiga. Tá. Antes de procurar a casa espírita, certo? Que me parece, por mais que esteja despreparado, o melhor lugar, porque, assim, desconheço outra instituição que estude o assunto, ou que possa estudar o assunto, que tenha elementos comprovados sobre a questão da mediunidade, né? O que Kardec fez a respeito da mediunidade, o que ele nos trouxe, e depois tudo que nós aprendemos, né? Inclusive por experiências próprias, é alguma coisa que não vejo algo similar. Então, assim, por mais despreparado que a casa espírita esteja, lá é o lugar da pessoa estar presente. Agora, antes disso, a primeira coisa que me ocorre, que eu considero fundamental para essa e todas as questões que venham a perturbar a gente, que venham a nos desestabilizar, é a questão da certeza de que nós somos amparados pelo Pai. Eu trago essa coisa tão básica, né? Podemos pensar que isso é básico? Básico no conceito, pelo menos, né? A questão de... é muito séria a questão da fé.
é muito séria. Por mais que a gente fale no cotidiano, dentro de todas as instituições religiosas, eu ainda entendo que nós estamos engatinhando nessa questão, né? Então, do que eu estou falando? Eu estou falando de uma certeza, de uma confiança, de que eu não sou uma folha ao vento, e que por mais que eu esteja vivendo, por questões mediúnicas, um momento de grande instabilidade, onde eu posso me achar tão fora de mim que eu chegue a pensar que eu estou enlouquecendo, tá certo? Porque existem pessoas que supõem essa questão, que eu estou fora de mim, que eu estou numa crise mental. Quando e se a gente consolida a nossa confiança de quem eu sou, né? E aí eu sou filho de um pai justo e amoroso, isso assossega qualquer um em qualquer crise. Então, assim, indiscutivelmente, procurar a casa espírita mais próxima, ou aquela recomendada. Mas antes, não esquecer da confiança, da fé neste Pai que nos ama a todos. Eu não consigo... Porque, veja, se eu chegar na casa espírita sem isso minimamente dentro de mim, eu vou ter mais dificuldades para fazer o que eu preciso fazer para me estabilizar. Então, me digam, aonde que a fé não é necessária? Então, eu começaria fundamentalmente, com muita certeza, nesse aspecto. O que vocês acham? Eu apenas levantei uma tese. Vocês acham que faz sentido? Que falta alguma coisa para essa pessoa que está nos ouvindo, inclusive? Beleza. O Quincas está... Não, é isso aí, né? Muito apropriado de falar que ele está muito inspirado pela Meimei. Não, eu estou aqui pensando, né? Eu tive uma experiência muito boa, exatamente nesse sentido de desconhecimento. Quando eu digo eu tive a experiência, é que eu estava com quase 2 anos de idade e meus pais e meus irmãos, né, lutavam com essa dificuldade da obsessão. Foi efetivamente instalada na minha irmã. E aí surge várias informações, né, umas com muito sentido, outras um pouco desconexadas. Porém, todo mundo tem uma convicção de que existem espíritos e que existe ação desses espíritos. Interessante. Isso é espírito do demônio. Isso é espírito mau. Então, há sempre essa ideia. Como livrar dele? Exorcismo, não sei mais o quê. Vem. Até que alguém disse, olha, se não ir para a casa espírita, não vai ter solução. E isso foi em 1942. Vejamos bem, olha quanto tempo isso aí. E até que meu pai conseguiu, nós estávamos morando na divisa, nós em Minas, na divisa com Goiás. Então, em Goiás, foi encontrar um centro onde tinha um médium que fora também obsediado em determinada época, e foi curado pelo Eurípides Barçanufo. E qual a orientação que o Eurípides deu para ele? Vai e funda um centro. Ele foi e fundou o centro. E lá, se vocês ouvirem toda a história do trabalho que era feito ali e como foi possível a recuperação da minha irmã, que tornou-se uma pessoa, eu diria, em condições normais, fez filosofia, era excelente palestrante, era muito alegre. O Wellington mais o Daniel tiveram a oportunidade de conhecê-la, né? Então,
esse processo obsessivo é algo que a gente precisa pensar e estudar a respeito. Nós já temos algumas perguntas aí, né, Wellington? Temos sim, Quincas, temos sim. Vamos apresentar as perguntas aqui? Ou vocês querem comentar algo mais? Daniel? Edgar? Não, de minha parte, podemos apresentar a pergunta. Tá bom. Vamos lá, então. Nosso querido Rudimar. Obrigado, Rudimar, pela... Ah, não, o Rudimar está fazendo um comentário. Olha que interessante. Boa noite, saudades eternas do Wellington e do Quincas. Quando eu frequentava o semeador em Uberlândia, agora está morando no Paraná. E nos encontrou aqui, Quincas, no YouTube. Isso é uma bênção. Obrigado, muito obrigado, minha irmã. Deus lhe pague por tanto Deus carinho. o abençoe, meu querido Rudimar. Muita paz no seu coração. O Willy... Ah, tem uma antes aqui que eu A passei. do Cláudio. A do Cláudio. Cláudio, obrigado, meu irmão. E a faculdade mediúnica é um fator orgânico e espiritual, qual o mecanismo que se é utilizado para a perda ou suspensão dessa? Muito bem. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de fator orgânico e espiritual. Eu penso que a mediunidade é uma característica do espírito. Ela se assemelha aos nossos 5 sentidos, né? Ela é um sentido. Ela é uma abertura do ser para tudo que não é ele, né? Então, eu estou ampliando bastante o conceito de mediunidade, porque nós sabemos que existe mediunidade no plano espiritual também, né? Ela talvez possa ser situada como sendo um mecanismo de comunicação do ser, de conexão com o ser. Muito bem. Então, isso é uma característica do Filho de Deus, do ser. No ser encarnado, é necessário que o corpo físico tenha algumas características para que ela se torne ostensiva. E aí eu vou falar de uma opinião particular, muito particular, não entendam como uma verdade, mas como uma hipótese. A impressão que eu tenho da mediunidade ostensiva no encarnado é que vocês sabem que o perispírito ele está profundamente conectado a cada uma das células, né? No Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala que célula a célula há essa conexão, perispírito e corpo. Então, me vem a ideia de que... Uma ideia, tá? Para pensarmos. De que no médium ostensivo, essa conexão não é... naquele aspecto, por exemplo, um médium que consegue ver espíritos, o clarividente, ou no cérebro, especialmente... Algumas células do cérebro dele talvez não estejam tão fortemente conectadas ao perispírito. Uma impressão que eu tenho. Abrindo espaço para esse sentido aparecer. É uma ideia que eu tenho. Realmente isso não está vinculado a nenhum tipo de leitura que eu tenha feito. Então, é o corpo que abre espaço para que este sentido do ser se manifeste de forma clara naquele tipo de faculdade mediúnica, né? Então, não é é uma condição orgânica que permite que a mediunidade ocorra, mas a mediunidade não é orgânica, porque ela é uma característica do ser. Então, quando a gente analisa o teor da pergunta, me parece que a gente precisa observar essas 2 características. Tanto é que, no plano espiritual, eu posso continuar sendo médium. Por quê? Porque aquele sentido, naquele aspecto, já foi desenvolvido ou está ativado. Muito bem. Posto isso,
eu entendo que há situações... Bem, primeiro, eu entendo que com muita facilidade a espiritualidade tem meios de diminuir a sensibilidade mediúnica de uma pessoa de tal forma que ela deixe de ser ostensiva. Veja que eu não disse retirar. Eu disse diminuir. O médium não ostensivo, ele tem essa faculdade extremamente diminuída, mas eu não entendo que seja apagada. Até porque Kardec, muito bem, disse que todos somos médiums, me levando com facilidade a pensar que isso é uma característica da pessoa, do ser. E vejo que deve haver situações aonde essa suspensão, essa atenuação dessa sensibilidade seja necessária, ou seja, adequada. Como ocorre, eu não saberia dizer, mas eu entendo que ocorra ou nessa questão orgânica, ou diminuindo a sensibilidade daquele espírito naquele aspecto. Se ele for clarividente, vai diminuir essa sensibilidade a isso, essa possibilidade de captar esse nível de energia e transformá-la em uso natural aqui no mundo encarnado. E eu queria aproveitar, apesar que eu peço que vocês façam os desdobramentos necessários a essa pergunta, eu tenho um amigo que ele tinha uma mediunidade relacionada à cura física. E ele começou a trabalhá-la, né? Na casa espírita e tudo mais. Algumas pessoas fisicamente ficavam curadas, evidentemente, outras não. Mas, e eu estou falando porque ele conta isso às pessoas. Em algum momento, ele entendeu que o poder era dele. E, segundo ele começou a se perder. E isso o assustou profundamente. Profundamente. E ele, depois de muito refletir, ele começou a pedir à bondade do Pai que ele deixasse de utilizar essa mediunidade. E ela começou a atenuar. E vocês sabem que existem textos que, e até foi citado pelo Daniel, que isso pode resultar em problema para o médium, certo? Mas, nesse caso, esse amigo, ele fez algo muito interessante. Então, ele parou de trabalhar como ele trabalhava, né? E ele se comprometeu e executou, e executa há mais de 30 anos, um outro tipo de trabalho. Ele atua no atendimento fraterno de forma muito intensa. Não somente na casa espírita, não somente assim no horário regulamentar da casa espírita que ele frequenta, mas as pessoas podem ligar para ele e ele sempre, vamos combinar, então vamos à casa espírita e o atendimento fraterno acontece lá em todos os horários que ele tenha disponibilidade. Ou seja, muitas vezes, todos os dias, muitas vezes mais de uma vez, ele faz o atendimento fraterno, há mais de 30 anos. E ele nunca sentiu nenhum tipo de distúrbio negativo por conta de ter rompido aquela mediunidade. Então, isso me leva a pensar sobre a questão do livre-arbítrio e sobre a questão do para que serve a mediunidade ostensiva. Porque tudo tem um objetivo. Tudo que acontece na Terra, aqui encarnado, é sempre com foco em aprendizado. Para aprendermos o que nos falta. E nós sabemos que não existe somente uma forma de aprender. Existem muitas formas. E entendo que esse amigo nos demonstra que
ele ponderou que daquela forma ele iria falhar. Olha, veja se a gente não pode ponderar sobre a questão do autoconhecimento dele. Claro que a gente pode ponderar que a bondade divina deu aquela faculdade a ele, porque supunha que ele era capaz. Mas ele considerou que ele não daria conta. E optou por outro caminho. Podemos dizer que ele não aprendeu muita coisa? Não, não podemos dizer. Depois de alguns anos, ele criou um grupo mediúnico de atendimento espiritual a enfermidades à distância. Muito diferente do trabalho que ele tinha, que era com contato às pessoas assistidas. Então, desde então e até hoje, existe uma reunião na casa espírita que ele frequenta, voltada às enfermidades físicas, mas sem nenhum comparecimento de ninguém, de uma forma muito discreta, aonde ele se sente preservado das suas dificuldades relativas ao orgulho. Então, essa história me fala muito desse assunto que a pergunta tocou. Porque eu vejo muitos espíritas dizendo categoricamente que o médium que abandona, simplesmente, que abandona determinada faculdade mediúnica, irá sofrer. E essa história não diz dessa forma. E penso que o motivo dessa história ser como é porque ele mudou a forma de aprender e se colocou a caminho do aprendizado. E eu acho que isso talvez esteja muito mais em sintonia com as leis divinas do que imaginar que obrigatoriamente iremos sofrer se a gente não trilhar determinado caminho. Para a gente refletir. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Porque a opinião de vocês é preciosa. Eu fiquei pensando, Edgar, nisso, porque muitos de nós queremos forçar o outro. Muitos. E eu me lembro da observação de Jesus. Aquilo que quiser. O verbo é querer. Não é tem que fazer. Ué, está dando uma interferência no seu áudio. Ou é no meu? Vou desligar o meu. Espera aí. Os dois desligaram agora, eu não sei qual. É o seu, Edgar? É o seu. É o seu. Porque muitos de nós queremos obrigar o outro, né? E aqueles que queremos obrigar o outro a qualquer coisa, estamos primeiro desrespeitando o livre-arbítrio do outro. E em se tratando da mediunidade, quando nós fazemos isso, é porque eu estou vendo na mediunidade o fim e não o meio. Mediunidade é meio, não é fim. O fim, como lembrou o Edgar, é o aprimoramento do ser. Passa pelo autoconhecimento, passa pelos trabalhos que ele realiza para além da mediunidade. E não na mediunidade, né? Eu não estou aqui para ser médium, para receber espírito, para me comunicar, não. É meio, é um instrumento, é uma ferramenta, né? Eu queria só tocar num assunto, eu achei interessantíssima a forma com que você abordou a questão. Eu fiquei pensando muito sobre a pergunta do Cláudio, que é uma pergunta muito boa. Me fez lembrar aqui duas coisas. A primeira é a colocação que Kardec faz lá no livro dos médiuns, quando ele trata da influência moral do médium, ele pergunta se o desenvolvimento mediúnico depende da moral. Respondem que não, porque é uma faculdade orgânica. Mas interessante, porque você falando, ela é orgânica, mas o desdobramento dela é espiritual. A consequência dela é espiritual. Então ela não pode ser só orgânica, só biológica, porque o corpo só decodifica a impressão, a mensagem, né? E aí me fez lembrar aqui uma passagem
que está no livro Nosso Lar. André Luiz chega lá nas câmaras de retificação e tem um senhor, um espírito completamente atordoado. E aí André Luiz pergunta por que daquilo. Ele fala assim, olha, é a esposa que ficou na terra que não consegue se desvincular dele. E ela fica a todo momento o evocando. E como ele está em processo de adaptação, isso gera ainda mais perturbação nele. Aí o orientador falou assim, fica tranquilo, porque hoje mesmo nós enviaremos para ela outras preocupações. Aí André Luiz ficou encucado, né? Falou, gente, mas outras preocupações? Então quer dizer que nós vamos enviar problema para ela? Ele falou, não. Para que a vida dela se complique, basta que nos afastemos um pouco. Isso talvez tenha a ver com essa questão que o Cláudio levantou. Porque o afastamento dos espíritos, porque quando Kardec trata da suspensão da mediunidade, ele está falando no desenvolvimento mediúnico. Então, se há uma suspensão, isso pode passar pelo afastamento dos espíritos. Se há um afastamento dos espíritos, não tem fenômeno mediúnico. Porque não tem fenômeno sem espírito. Não tem como ter fenômeno sem espírito. Então, eu acho que também pode passar por isso, né? E muitos podem se perguntar, mas e os obsessores? Então, não é desenvolvimento mediúnico. Aí se instala um processo obsessivo, que é um outro fenômeno. Não é a suspensão, né? Então, eu acho que talvez uma das hipóteses para isso, e eu ainda não tinha pensado sobre isso, Cláudio, achei interessantíssima a sua colocação, talvez passe por isso, pelo afastamento dos espíritos. Não tem espírito, não tem fenômeno. Não tem participação mediúnica, né? É aqui só uma reflexão que me veio aqui diante da fala do Edgar. É interessante também você fazer uma observação. Veja, nós tivemos a elucidação mostrada pelo Edgar, o exemplo de alguém que se conduziu de maneira humilde, com o propósito de servir e de ser útil. Ele sentiu um engano que ele estava partindo para ele. Que há uma diferença muito grande daquele que acha que é dono da razão e comete desatinos em nome da mediunidade e que, de repente, é caçado. De repente, não. Por quê? Porque você disse muito bem aqui, é engraçado, porque se os espíritos afastam, tá? Vamos imaginar, o Elton é médium, tá? De cura, está curando, etc. Aí ele começa a cobrar, e ele começa a se enriquecer, e ele começa... O que vai acontecer? Eles vão afastar e deixar ele à mercê da sorte, que é diferente. Mas aí a ação. O que é a mediunidade em si? É a nossa maneira de ser um intermediário entre encarnados e desencarnados. Beleza. Mas nós temos algumas perguntas aí, eu acho que nós temos que dar muita atenção para esses... Quincas, eu queria voltar nesse assunto pelo seguinte, o Daniel tem um conhecimento... Daniel é farmacêutico, né? De formação. Daniel, aliás, Edgar, esse amigo, ele não abandonou a tarefa, né? Ele não abandonou. Eu acho que esse é o ponto. Ele não abandonou. Ele só redirecionou, mas a finalidade, que é ser o intermediário entre o alto e quem precisa, essa se manteve. Então ele foi humilde, né, Wellington? Ele foi humilde. Ele foi sensato, ele foi lúcido, ele foi, né? Agora, Daniel, eu não me recordo quem, mas eu me recordo que nós já conversamos com um psiquiatra numa dessas lives, e a gente vai observar, até corriqueiro, que nos processos obsessivos, sejam eles claros ou não,
sejam eles de conhecimento de quem está obsedado e de conhecimento de quem está tratando o obsedado ou não, mas é muito comum em processos obsessivos, onde o paciente é levado ou ele mesmo vai até um psiquiatra e ali ele recebe uma medicação e esse contato com esse contato mental com o obsessor, de certa forma, ele é rompido. Isso nos casos de obsessão. Mas nós já ouvimos aqui de um psiquiatra espírita que nos falou que existem drogas, Daniel, que são capazes de atuando lá na epífise, são capazes de bloquear a mediunidade. Você conhece isso, Daniel? Ou você poderia elucidar esse respeito? Antes, eu queria só fazer uma observação aqui sobre a questão da suspensão, porque às vezes a gente entende a suspensão como uma punição. E ela é um ato de misericórdia. Deus está agindo com a misericórdia para que o médium não se comprometa mais. Não haja mais comprometimento. O Wellington, lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, André Luiz faz um estudo brilhante sobre essa glândula, a epífise ou a pineal. Pineal. E ele fala lá sobre as funções da pineal, no processo de maturação dos órgãos sexuais, na produção do hormônio do sono, a melatonina. Tudo isso é estimulado por essa glândula, né? E tem também esse papel de captação dos estímulos perispirituais. É ela que faz a decodificação, a captação desse estímulo. Interessante porque recentemente foi lançada uma pesquisa onde a ciência descobriu que no córtex dessa glândula existe um mineral chamado apatita. E eles fizeram um estudo e descobriram que quanto maior a concentração de apatita nessa glândula, mais sensível é o médium. Então, o mais ou menos médium, biologicamente falando, tem a ver com a concentração desse cristal de apatita no córtex da glândula. Orgânico. Orgânico, biológico. Posto isso, nós precisamos lembrar que essa glândula tem uma função exclusivamente biológica. A ação dela é biológica, né? Ela faz a ponte, mas o instrumento dela de exógeno é biológico. Biológico. Ela age exclusivamente no corpo, né? Ela capta, decodifica isso e a partir disso o corpo interpreta, seja pela fala, pela audição, pela visão, pela psicografia, tudo isso passa por ela como um decodificador, né? Então, se é um fenômeno orgânico, né, a partir dela torna-se orgânico, se até ela é espiritual, a partir dela é orgânico, é biológico. Se eu uso drogas que agem, em especial, por exemplo, as ansiolíticas, em especial, né, aquelas que têm um papel de compressão do sistema nervoso, né, de depressão do sistema nervoso, obviamente, isso vai comprometer a função dessa glândula, o que vai, de certa forma, mascarar a sua capacidade de decodificar biologicamente, fisiologicamente, a sua ação. Isso é natural. Perfeito. Então, assim, Perfeito. há drogas, sim, que podem agir. Inclusive, André Luiz estuda isso, não isso, mas um outro caso que eu acho interessante levantar aqui, até aproveitar aqui o Edgar, que é psicólogo. Lá no livro No Mundo Maior, ele estuda os transtornos mentais. E tem um capítulo lá onde ele vai estudar a epilepsia. Um caso de epilepsia.
de um jovem que tinha crises compulsivas de epilepsia. Aí ele foi estudar aquilo. E eles perceberam que naquele quarto, ele só ficava no quarto. A maior parte do tempo ele ficava no quarto. A maior parte do tempo tinha 2 obsessores com ele, dentro do quarto. Então, quando esses obsessores apareciam no quarto, se apareciam para ele, aquilo provocava uma descarga tamanha de neurotransmissores naquela área cerebral que desencadeava nele uma crise de epilepsia. Uhum. Aí ele vai no médico, acertadamente vai no médico. O médico prescreve para ele um neuroléptico. Ele toma, mas o que o remédio está fazendo é contendo a crise, não está tratando a causa. Qual que é a causa? A desobsessão. Uhum. A causa é a obsessão. A causa é a obsessão. Né? Então, assim, o remédio ajuda, é um instrumento poderoso nesse caso. Mas ele, infelizmente, não consegue tratar a causa, visto que o componente é espiritual. Perfeito. O que o remédio está fazendo é contendo a crise biológica, né, que vai trazer conforto para o corpo. Mas não trata, eminentemente, o espírito. Só um outro aqui que eu lembrei, Edgar, já passo para você, que agora está no livro No Mundo Entre a Terra e o Céu. Nós estamos falando de drogas, né? De uma senhora que foi anestesiada, ela desencarnou e chegou do lado de lá anestesiada. Porque o remédio é orgânico, mas ele tem uma ação no perispírito. Porque o perispírito é semimaterial. Então, há essa correspondência, né, biológico e espiritual. Então, eu queria só lembrar isso aqui. Edgar, desculpa que eu monopolizei aqui a fala. Mas, gente, deve ser muito pobre só eu falar, né? Essa troca é deliciosa. Você trouxe muito bem esses casos, né? Nesse último caso, eu me lembro que, acho que o instrutor do André disse que todo medicamento é energia condensada, matéria é energia condensada, né? E ele fala que ela ia ficar entorpecida durante mais de 72 horas, alguma coisa assim, né? Então, veja, energia trafegando entre os mundos orgânicos e espirituais, né? A obsessão, gente, o caso da epilepsia é um caso realmente para ser estudado, esse que você trouxe, porque, salvo o meu engano, só a percepção de aproximação já causava a crise. E a explicação do André é que havia um reflexo condicionado ali. Por quê? Porque durante a erraticidade desse espírito, né, enquanto ele estava desencarnado, ele e os obsessores viveram situações onde ele foi torturado durante décadas. E isso criou um reflexo nele, onde a mera aproximação remetia inconscientemente àquela situação terrível que ele viveu, né? Então, vocês vejam que a obsessão, e aí a gente tem a literatura de Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, que é vasta no estudo da obsessão, que no final das contas, nada mais, nada menos representa um relacionamento. A obsessão é um relacionamento entre duas almas. Nada mais do que isso. Um relacionamento muito especial, muito triste, né? Mas que está dentro das leis divinas, está previsto pela lei divina, né? E que merece, e como sempre, em toda a literatura que a gente lê, ela só encontra o seu término na renovação mental de ambos, ou de pelo menos um. Não há alternativa. Renovação moral. Moral. Novos pensamentos, esforço monumental para novos pensamentos e novos sentimentos. Então, nós não temos alternativa.
Para todo lado que a gente olha, surge a renovação do pensamento, como também diz André Luiz, enquanto o pensamento e o sentimento não se renovarem para cima, nós entraremos em sintonia com a nossa própria inferioridade moral, que se conecta ao mesmo tipo de energia que está fora de nós. Né? Então vejam, né, a bondade divina nos direcionando ao caminho, né? Ao único caminho, né? Que todos nós vamos trilhar de uma forma ou de outra. Então, é isso. Doutor Inácio Ferreira, encarnado, ele escreve duas obras a respeito. E ele tem lá, né, porque ele tem uma experiência muito grande, o trabalho dele lá em Uberaba, e mostra, né? E eu me lembro também do doutor Elias Barbosa. O doutor Elias falava para mim, a gente conversando particularmente, ele falou, olha, tem casos de epilepsia que é simplesmente a aproximação de perseguidores, né, que estão desencarnados, e isso vai acontecer. Mas eu estou curioso, Wellington e Daniel, apresentar as perguntas aí, porque senão o nosso tempo voa. Sim, Quincas. Olha só, Quincas. Parece até que é porque a pergunta vai dar uma certa guinada no assunto. Nós temos mais uma pergunta, mas ela vai dar uma guinada no assunto, sabe? E a respeito desse assunto de obsessão, mediunidade, eu queria apresentar uma questão para o Edgar e para vocês dois também, porque, olha, no dia a dia, a gente tem observado algumas situações, e eu queria compartilhar e ouvir de vocês. Com relação ao movimento espírita, às vezes eu percebo uma aquietação, se é essa a palavra, a ideal, com relação à obsessão. É como se a obsessão no mundo estivesse diminuindo e não temos, uma percepção minha, me corrija se eu estiver equivocado, e não temos para com a obsessão o devido zelo, o devido interesse. Noutro aspecto, eu já observo um número crescente de processos obsessivos, de adoecimentos mentais, de perseguições espirituais acontecendo. Nas reuniões mediúnicas, isso tem aparecido com muita frequência, e eu sei que vocês três, assim como eu, também frequentam reunião mediúnica. Esses casos não diminuíram. Eu diria que pode ser que até o contrário, não sei bem. Agora, no dia a dia, a gente está sendo procurado por pessoas com questões de mudanças de comportamento injustificado, de pessoas com dificuldades de vencer processos de depressão, às vezes pessoas tranquilas, mas têm explosões, vez ou outra, surtos que a gente chama, que a pessoa, não, olha, não era ele ou ela que estava conversando comigo. Mudanças radicais de comportamento. Ora, isso se apresenta pontualmente, ora, isso vem e permanece. A gente não tem como afirmar que são processos obsessivos. No entanto, a gente frequenta o grupo mediúnico também com um amigo que é psiquiatra, e ele tem levado os nomes de alguns pacientes a título de experiência e como uma possibilidade de contribuição, é claro. Mas ele observa, ele leva o nome dos pacientes para a nossa reunião mediúnica e observa a mudança de comportamento
lá na clínica dele no dia posterior. E tem sido frequente as melhoras. Bom, isso posto, Edgar, como que você está vendo essas questões da obsessão, essas situações que têm aparecido tanto de distúrbios de qualquer sorte, pode ter uma relação direta com problemas obsessivos ou não? Eu penso que sim. E não sei se a gente deveria se espantar, Wellington. Por quê? Nós vivemos uma época de muitas distrações às questões eternas. Basta fazer um simples teste. Dos 100% de pensamentos que a gente tem no dia, quantos estão relacionados à nossa vida eterna? Verdade. E eu não estou falando de ir no centro, não, viu? Porque ir no centro, por ir no centro, não significa que a gente esteja fazendo investimentos e trabalhos no âmbito espiritual de alteração, de melhoria, só por ir. Mas é possível pensar que a maior parte do nosso pensamento, do dia, está relacionado às coisas do mundo, a interesses dos valores temporários da vida. E veja, eu não estou dizendo que a gente não deva se preocupar, mas eu acho que é preciso haver uma escala de prioridades, de importância. Lembra? Estar no mundo sem ser do mundo. Entregar a César o que é de César. Mas a gente se esquece que a gente também precisa entregar a Deus o que é de Deus. Nós estamos entregando a César o que é de César, eu não tenho a menor dúvida. Mas talvez a gente só esteja fazendo isso. Ou na maior parte. Se isso é uma verdade para um grande número de pessoas, e talvez, evidentemente, eu me inclua, a gente vive numa situação onde a sintonia com nossos irmãos que querem manter o nosso nível evolutivo estacionado é uma sintonia fácil. Desde Kardec, quando a gente analisa a questão das obsessões, ele diz que a obsessão simples é uma constante. A obsessão simples, eu estou me referindo àquelas influências pontuais que a gente tem simplesmente quando a gente fica com raiva no trânsito. Uma obsessão pontual, uma influência pontual. Diferente de uma obsessão permanente, onde a gente está falando de algo realmente complexo, como você cita nas reuniões mediúnicas. Levar alguém, o nome de alguém numa reunião mediúnica e não ter algum espírito envolvido é de uma absoluta raridade. É óbvio. Nós estamos permanentemente cercados. A nuvem de testemunha nos acompanha. Né? E é muito interessante perceber que mesmo o médium obsediado, ele não percebe o obsessor. Por quê? Porque as energias são iguais, ou são muito próximas. Ele pensa que é ele que está pensando. Nós pensamos como nós que estamos pensando. Né? Por quê? Porque não nos conhecemos o suficiente. Muito bem. Então, eu concordo com você. Eu acho que é um ato de caridade um profissional psiquiatra, espírita, levar os nomes dos seus pacientes com a devida confidencialidade ao grupo mediúnico. Não somente no aspecto de experiência, porque, no mínimo, a gente ajuda o obsessor. No mínimo. No mínimo. E, evidentemente, abre espaço mental para o obsediado refletir e se reposicionar. Então, assim, concluindo, sim, eu não acho que esteja diminuindo, não sei se está aumentando, mas eu não vejo diminuição alguma. A impressão que eu tenho é que, no mínimo, está igual. Não me espanta, porque vivemos numa crise
de certa forma, em termos de sociedade. De forma geral, o nível de liberdade que a gente tem para fazermos o que nós quisermos, para pensarmos o que nós quisermos, está testando poderosamente o que sabemos, está nos dando a chance de nos autoavaliarmos, sem entrarmos naquela questão de nos considerarmos inferiores ou sem valor. Nada disso. Eu acho que a gente precisa superar essas questões. O nosso nível evolutivo é o nosso nível evolutivo e está tudo bem. Isso daqui eu não consigo, está tudo bem eu não conseguir. Nós precisamos deixar de nos afastar das nossas dificuldades. Isso daqui eu não sei fazer. Isso aqui eu tenho dificuldades. O que eu vou fazer sobre isso? Isso é positivo. Né? Então, assim, e as avaliações, e as situações da vida vão nos mostrar a nós mesmos que a gente cai. E está tudo bem cair. Para que serve a minha queda? Serve para que eu aprenda a me levantar. Está tudo bem. Eu continuo sendo a obra-prima divina. Eu continuo tendo as minhas grandezas. Eu continuo sendo igualmente amado. Então, mesmo no meio espírita, veja, nós dirigentes espíritas, nós médios, nós facilitadores de reunião mediúnica, somos obsidiados. Ok? Achar que não já é obsessão quase. Né? Nós somos passíveis. Por quê? Porque somos estudantes da vida. Estamos aprendendo. E benditos nossos obsessores. Alguns deles, eu acho que eles têm até medo da gente. E não o contrário. Eu acho muito divertido o espírito ter medo. Edgar, eu lembrei aqui, porque você tocou na questão da obsessão simples. Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns que nesses casos de obsessões simples, o obsessor não vai embora, não é porque ele quer, não, é porque ele não dá conta de desvencilhar-se da tenacidade da vibração do encarnado para com o desencarnado. Ele não vai embora porque ele não dá conta. Ele iria embora. O Elton, pode falar, Edgar. Não, a gente vê isso na reunião mediúnica. O espírito fala assim, eu quero ir embora, mas ele não deixa. Ele não deixa. É isso. Elton, eu achei interessantíssima a sua colocação e me veio uma coisa aqui eu queria compartilhar, sabe? Eu acho que sim, que está aumentando os casos de obsessão, de depressão, de ansiedade. E isso vai de encontro ao que Kardec coloca lá na Gênese, no último capítulo, onde ele diz que no final dos tempos a humanidade enlouqueceria. Eu acho que nós já estamos loucos. Mas eu acho que não o suficiente, viu, Edgar? Não o suficiente. Porque ainda está muito raso o nosso comprometimento. É muito raso. É muito superficial. Basta avaliar aquilo que nós oferecemos na casa espírita. Ainda é uma aguinha com açúcar que nós oferecemos. É quase que por desencargo de consciência. Porque eu acho que está doendo, mas não o suficiente. Porque o dia que doer o suficiente, quando amar não houver outra solução senão amar, nós vamos amar. O fundo do poço. O fundo do poço. Adoro o fundo do poço. É o melhor, né, Edgar? É só subir, né? Só subir. Foi em Tupaciguara, que, no centro lá, que tem uma plaquinha que diz que o que a gente faz na casa espírita é treino? O bem praticado no templo religioso, esse não conta, é treino. Não conta. Muito boa essa fala. Edgar, vamos lá na pergunta do nosso querido Willy. Willy, desculpa, viu, meu irmão, mas a sua pergunta é muito boa. A gente só não a apresentou antes para a gente aproveitar aqui o viés da prosa, viu?
O Willi diz assim: Daniel falou em fenômeno. No caso dos fenômenos de Heidsiehl, as batidas nas paredes eram fenômenos espíritas ou mediúnicos? Pode haver um sem o outro? Não sei qual é a diferença, vocês sabem? Eu também acho que são sinônimos. Sim. São sinônimos. Entenderia como sinônimos, né? Quincas? Eu acho que, na verdade, assim, e aqui é por um palpite, eu acho que o termo mais adequado seria fenômeno mediúnico. Sim. Ele acontece fora do movimento espírita em todos os lugares. Como foi lido aqui na mensagem, Kardec coloca, em todos os lugares há fenômenos mediúnicos. Então, assim, o termo técnico, talvez, o mais adequado seria fenômeno mediúnico. As primeiras experiências de Kardec foram como? Foram lá na Exatamente as pancadas, que chamou de fenômenos. Era o quê? Fatos mediúnicos. Por intermédio das pancadas, nós recebemos livros e mais livros aí do Kardec, páginas e mais páginas aí do Kardec, que recebido por crianças, né, por jovenzinhas. Então, é um negócio interessante esse fenômeno. Ô, Quincas, deixa eu ler de novo aqui, só uma frasezinha. Olha o que Kardec colocou aqui, ó. Há os fenômenos, está no Evangelho, no capítulo 19, tem 10. Há por toda parte os fenômenos, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Todos. Nós chegamos... Desculpa, Quincas. Nós chegamos no momento em que a psicografia passou a ser, né, ou mecânica, ou eu diria, normal, né? Então, você vê o nosso querido Chico Xavier. Quantas obras ele recebeu que poderia ser também por pancadas? Podia ser. Mas houve uma mudança, um desenvolvimento, e vai chegar um momento que nem vai ser preciso de uma grafia assim. Daqui uns dias vem pelo WhatsApp. Exato. Por que não? Vai acontecendo. Agora, é preciso a gente lembrar que as casas espíritas têm que estar com as portas abertas para atender o povo. O chamado atendimento fraterno. Ouvir as pessoas, encaminhar as pessoas, incentivá-las à leitura, incentivá-las à tarefa de serviço, né? Porque você vê uma pessoa começa, não vamos falar obsessão, não, começa num estado depressivo, que é um estado, todo problema vem do espírito, claro. Essa criatura conseguir ir trabalhar para ajudar os outros, vai ser uma ajuda fantástica, porque o processo de desobsessão está no desenvolvimento de sentimentos. Quanto mais você amar, o amor é um antídoto contra essa obsessão. Então, por isso, nós vamos ver lá Manuel Quintão, no livro Ceareiros de Volta, psicografia do Valdo Vieira. Ele diz assim, que todo momento de irritação é um processo obsessivo, que pode durar de 5 minutos a 5.000 anos, que é sempre uma obsessão. Se nós nos educarmos, nós não vamos ter esses acessos que é quase uma loucura. E o Daniel fez uma referência interessante aí, lembrando a Gênese, que também o Emmanuel comenta no livro Encontro Marcado, não me lembro agora qual a página, que ele mostra, nós estamos no mundo em transformação, em mudança. E mudar significa realmente alguns desacertos, né? Então, nós vamos encontrar pessoas que não querem se adaptar à nova forma, ao novo sentido.
Você vê, eu ouvi uma coisa interessante. Alguém falando assim, um rapaz se preparou para matar um pássaro. Uma criança veio e disse-lhe, por que você vai matar? Que mal que ela está te fazendo? Isso é desobsessão, gente. Perfeito. Perfeito, gente. Perfeito. Esse Quincas, eu vou te falar um negócio, viu, Edgar? O Willi fez mais uma pergunta. Obrigatório ter um médium para haver o fenômeno? O Willi, lá no livro dos médiuns, no capítulo 5º da segunda parte, das manifestações espontâneas, tem um diálogo com um dos espíritos provocando manifestações que é fantástico. Vai estar ali no item 94, por aí. Fantástico. É um diálogo que eles têm. Kardec, então, evoca esse espírito que provoca o fenômeno, inclusive faz essa pergunta a ele. É preciso ter um intermediário. Nem sempre presente. Ele pode estar à distância, mas é preciso ter um intermediário, né? É isso, Edgar? Exatamente. E, inclusive, às vezes, depende do fenômeno que a gente está falando, o médium nem sabe que é médium. A doação de energia não é nem de um médium ostensivo. No diálogo, o espírito fala isso, que às vezes se utilizava da médium presente sem que ela o soubesse. Então, o médium é fundamental. No livro Atualidade Espírita, psicografado pelo Divaldo, existe uma pergunta relacionada a isso, sobre transcomunicação. Se na transcomunicação, que pode ser o futuro da mediunidade, da mesma forma que o Quincas diz que as mesas giravam depois da psicografia, amanhã, talvez, no WhatsApp, né? A necessidade do médium é absoluta, mesmo que ele desconheça que esteja doando a energia necessária. Perfeito. Respondido. Perfeito. Agora, a questão anterior que o Willi colocou, gente, eu fiquei pensando aqui, porque Kardec deixou claro, né, que espírita ou espiritista seríamos nós. Espiritistas, nós, né? Então, eu acho que vocês foram muito felizes é um fenômeno mediúnico. Se fosse dentro de uma casa espírita ou com conhecimento doutrinário, aí seria, então, um fenômeno espírita. Mas o fenômeno pode se dar em toda religião ou fora de qualquer religião, né? É um fenômeno mediúnico. Com certeza dá, ué. Ela acontece. Exatamente. Você vê eu me lembro de uma senhora, vou ser rápido, eu lembro de uma senhora que chegou para mim e disse assim, tô insatisfeita com o padre fulano de tal, um grande amigo meu, esse padre Edgar. Estou muito... Né, eu já gostei do padre pelo nome. Falou, é mesmo, hein? Falou, olha... E ele era torcedor do Galo, viu, gente? E aí ela falou assim para mim, estou muito chateada com ele e tal. Eu falei, por quê? Não, porque eu pedi ele para ir na minha casa e ele não foi. Eu falei, não, mas ele é muito ocupado e ele gosta da senhora e tal. Falei para ela, beleza. Passados uns dias, ela me procurou e disse-me assim, bem que você falou, o padre Edgar, ele fez uma homilia que eu achei que parecia até que não era ele. Tá? Ele começou a falar, de repente, não só quem estava ouvindo, mas ele também, todo mundo ficou chorando. Eu pensei comigo, é um fato mediúnico. Claro, o tempo inteiro. Tem algum empecilho disso? Se a mediunidade não é uma propriedade dos espíritas? Não, apenas a doutrina espírita soube usar a mediunidade para nos mostrar a imortalidade, de nos dizer que a vida continua, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, veja, e que nós não precisamos, claro, ter saudade é algo normal na nossa vida. O luto é algo normal nas nossas vidas. Mas o desespero porque alguém
retornou à sua pátria, aí é um desperdício que nós estamos fazendo de energias. Eu queria só fazer uma pergunta aqui para o Edgar e para o meu querido Daniel e o Elton, eu já até falei para ele nisso. Aconteceu comigo, vou falar de coisa particular, me desculpem. Aconteceu comigo um fato interessante. Eu comecei nos trabalhos mediúnicos e desenvolvendo a psicofonia. De repente, desapareceu. Eu não entendia, eu via, não tinha passividade, não tinha nada. E meu pai, que já estava de idade, e eu herdei dele, né, a surdez, só que naquela época ele não tinha aparelho, agora eu tenho. Então, meu pai virou para mim e falou, você não está recebendo, eu estou com dificuldade para ouvir, eu, como facilitador, eu não estou ouvindo nada. Então, você vai ficar... E eu fiquei um período bom. Agora, nos trabalhos mediúnicos, o Edgar retornou a psicofonia em mim, certo? Só que, por mais que eu faça força, eu não deixo de ter alguns estalidos antes da... Eu acho, sabe, tipo assim, de eu fazer isso, você entendeu? Com muita força às vezes, com muita força às vezes. E eu não dou conta de me educar nesse ponto. O que você acha a esse respeito? Apertei vocês. Eu acho que é porque está novo ainda. Ele está novo ainda. Pode estar relacionado a isso, Daniel. Claro, pode estar relacionado, né? A condição física, né? Olha, gente, às vezes me pergunta assim, tá certo o médium tirar o sapato para dar comunicação? Ficar descalço? Olha, a minha resposta, não pensem que é em cima do muro, não é, tá? A minha resposta é a seguinte: a prioridade é a educação moral. O resto, gente, que importância tem que você dá um estremelico? Que importância tem? Que mal há? Será que isso é deseducação? Não sei, Quincas. Não sei. Nós temos ações... A pessoa que tem tique, e aí? Ela é uma pessoa deseducada? Não. É uma característica, é um detalhe, né? Então, eu acho que falta a nós conhecimento para entender o que acontece na pessoa. No âmbito orgânico, seria mais fácil, no processo da psicofonia. Eu acho que ainda nós vamos descobrir que a psicofonia ela é muito mais do que a gente imagina. Talvez ela seja uma cirurgia, comparada a uma cirurgia. Principalmente no âmbito das energias espirituais. Agora, no âmbito das energias biológicas, do físico, certamente elas entram em jogo de forma poderosa. André Luiz, em algum livro, diz que depois de cada comunicação psicofônica, a espiritualidade amiga deste médium cuida do sistema nervoso do médium para preservá-lo, porque o sistema nervoso ele é delicadíssimo. E determinadas energias não podem permanecer nele após a comunicação mediúnica, psicofônica. Então, alguns espasmos que um médium, você, por exemplo, venha a ter, podem estar relacionados a questões químicas até, que estão em jogo no sistema nervoso. E eu não iria para a questão de ser um médium deseducado. De forma nenhuma. Até porque, insisto e finalizo, que a grande educação desejada pela vida é a educação do coração. O resto, eu acho que são detalhes.
Formidável, formidável. Agora eu queria aproveitá-los aqui, meus irmãos queridos, dizer mais uma vez da alegria que é estar junto com vocês três. Não tem cabimento um negócio desse, não. Mas Edgar Quincas Daniel, eu queria merecer de vocês assim, porque nós ainda temos a doutrina espírita que não nos imuniza, mas no mínimo a gente às vezes sabe o que acontece ou deduz o que pode estar acontecendo. Mas nós temos muitos irmãos nossos que não têm o nosso conhecimento, não têm essa clareza a respeito das influenciações, dos processos obsessivos, ou também, às vezes até tem, mas fica tão sem forças para reagir, e os parentes, cônjuges, filhos, pais, como fazer para ajudar? E perguntinha, hein? Pudesse ser respondida numa frase, né, gente? Essa pergunta é muito boa, viu, Beto? Ela é muito boa mesmo. Porque a gente, às vezes, realmente não sabe como agir, não, como acolher. Em especial quando isso descamba aí para as ideias de autoextermínio. Então, assim, nós estamos vivendo um momento delicado, aumentos e aumentos de casos de questões emocionais. Eu conversava isso com o Léo ontem. Como nós temos encontrado dificuldade para lidar com as questões emocionais. É claro que nós estamos vendo aí uma grande conscientização, né? Nós estamos buscando cada vez mais os profissionais da área, os cursos, o autoconhecimento, mas aí ainda tem uma estrada longa, mas isso aí realmente é uma grande questão. Como ajudar uma pessoa que está enfrentando um desafio como esse, que é um desafio para a pessoa e para a família toda, né? Não é só para a pessoa, a família toda tá mergulhada nesse desafio. Mas ninguém melhor do que o Edgar para ajudar a contar isso aí. Não diga isso. Olha, bem, existem algumas ferramentas, mas eu vou falar rapidamente sobre elas, mas a fundamental vai vir por último. Se possível, né, a gente atuar num trabalho de desobsessão para a pessoa. Levar o nome dela, orientar a família, a renovação mental da família. Porque, gente, não consigo imaginar que alguém numa família esteja obsediado e a família toda não esteja, de certa forma, também sob influência dessa obsessão. Mesmo que não esteja, fica instalado nesse grupo familiar, porque todo mundo tem uma família, né? Nesse grupo de pessoas envolvidas, uma oportunidade de transformação. Então, se a minha esposa está obsediada, eu tenho algo a fazer. Eu tenho algo a fazer. Se alguém está doente no meu círculo familiar, de certa forma eu também estou. Eu estou envolvido. Eu tenho algo a fazer. Então, reunião mediúnica, o máximo de esclarecimento a todos os envolvidos, sem dúvida. Mas eu tenho em mim, e aí eu submeto, evidentemente, como tudo que falo a vocês, eu penso que nós usamos muito pouco o poder do nosso pensamento e do nosso coração. A gente não pode esquecer que o pensamento é uma potência, é uma energia poderosa. A gente vê na literatura que fala, espírita, o poder da prece. Mas se a gente olhar a prece como uma emissão de pensamento, e não longe de ser aquela visão de pedido ao Pai, mas uma mobilização minha, o mais inteira possível, em prol de algo, e por que não em prol de alguém, eu acho que a gente usa muito pouco o nosso poder de pensar.
O que vocês... Como que eu posso ignorar ou pensar que não é importante ou de grande ajuda eu envolver uma pessoa, obsediada ou em qualquer situação, imaginando que essa pessoa recebe algo especial do meu sentimento, um desejo profundo de que a pessoa se equilibre, um desejo profundo, uma confiança profunda que a pessoa é capaz de se transformar, de superar aquela dificuldade, de perceber o que está acontecendo, de tomar consciência de que é capaz de mudar formas de pensar e de sentir. Eu preciso considerar que é importante que a gente deixe de apenas pedir, mas também se envolva na ajuda direta à pessoa através do pensamento. Não consigo. E eu me apelo no livro, puxa, para variar, eu não sei o nome, né? Sexo e Destino, da André Luiz, aonde estava, eu não vou lembrar os nomes, tá? O marido da esposa doente se relacionando secretamente com a enfermeira. E André Luiz e o pai dela, desencarnado, vendo a cena. Do lado de fora do quarto. Estavam se beijando, se envolvendo de forma mais, assim, com sentimentos eróticos, tal. E esse pai indignado, e André Luiz indignado, e começando a imaginar o que ia acontecer depois, e tal. Quando chega, de repente, o espírito elevado e imediatamente os encarnados interrompem o que estavam fazendo. Param de se beijar, se afastam, ficam... Interrompe. E esse espírito, que eu não vou lembrar o nome, mentor com certeza, diz que o simples fato do André Luiz e o pai da moça estarem pensando no que eles estavam fazendo e imaginando o que eles fariam, estavam influenciando e induzindo aquele casal a se envolverem naquele tipo de vibração. Eles eram obsessores naquele instante. Simples assim. E chegou alguém elevado que impôs respeito e que mudou o padrão vibratório local, e eles, encarnados, leiam essa parte, que lá está muito, evidentemente, muito bem mais detalhado. Então, olha a força do pensamento. E quando é que nós vamos começar a utilizar a nossa força do pensamento para beneficiar os nossos queridos? Quando é? Nós podemos, além de pedir ao Pai e aos espíritos amigos, entrarmos no ato de caridade, que deve ser feito não somente em pensamento, mas também na compreensão, na convivência, mas por que não no pensamento? Esse pensamento que tem tanto poder, que é filho do pensamento divino, né? Que rege tudo que a gente vê. É isso que eu penso. Edgar, você me fez pensar uma coisa aqui. Nós precisamos nos tornarmos médiuns do bem. A maneira de auxiliar alguém é ser bom. O que é ser bom? O que está lá no capítulo de número 17? É o nosso respeito ao próximo, é a nossa disposição de servir ao próximo, de amar o próximo. E é interessante que a aproximação de um espírito superior fez o quê? Mudou todo o ambiente. Mas ele poderia estar encarnado. Poderia estar encarnado. Chegar e mudar todo o ambiente. Então, eu tenho dito e vou repetir. A melhor maneira que nós temos de ajudar os nossos parentes, os nossos filhos, as pessoas que estão ligadas a nós, que convivem conosco, é agindo no bem. Pronto.
Ah, você é médium? Não, não sou médium. Mas está 24 horas aquela disposição para amar, para perdoar, não se ofender, não se ofende com nada. Com nada. Ele é médium do amor. Ainda que ele não tenha a ostensividade, de alguma forma, seja em qualquer mediunidade, ele está acompanhado por entidades superiores que vão desempenhar o papel necessário para auxiliar. Isso chama desobsessão. Foi muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para o Edgar aqui antes da gente. Tem mais perguntas, né, Edgar? Nós vamos apresentar? Aí chegou mais uma do Cláudio. Deixa eu fazer uma pergunta para o Edgar aqui, porque a gente gosta de pegar o caboclo aqui, é ao vivo mesmo. Constranger. Amigo é para isso. Amigo, Quincas e o Wellington. O papel de um amigo é constranger o outro. Entendeu? Então, eu vou tentar fazer isso agora aqui com o Edgar. Edgar, o Simão Pedro participa com a gente toda primeira quinta-feira do mês. Assisto várias, é fantástico. Você não consegue participar de toda a última quinta-feira do mês, não? Acho que quem vai que eu já estou cansando. Você é um grande amigo mesmo, né? O convite é ao vivo, né? Como diz o outro. É igual o Kiko convidou o Simão ao vivo. Ele convidou o Simão ao vivo. O Simão topou. Aí estava pensando que esse Edgar tinha que vir para mim uma vez por mês. Não pode ser assim esporadicamente. Ele aceitou. O mês que você não puder, deixa eu te falar. O mês que você não puder, falou, esse mês eu não vou poder. Mas eu vou colocar seu nome na agenda. Seu nome fica na agenda, toda a última quinta do mês. Beleza? Como que eu poderia não aceitar? Tá? Mas eu preciso deixar aqui em público o seguinte. Eu tenho um paciente até às 20h15. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom? Mas como é online, eu já estou aqui no Mi e continuo. Tá? E existem algumas palestras marcadas a longo prazo, assim. Então, e possivelmente algumas são de quinta-feira, tá? Então, é a última quinta, ou é a quarta quinta, ou é a quinta quinta? A última quinta do mês. A última quinta. Olha, uma alegria. Não pela oportunidade de falar, mas por estar com vocês. Vai ser uma benção. Para mim vai ser, com certeza. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu acho que o Elton, pela primeira vez o Daniel foi inspirado, hein? O Quincas, eu ia dizer aqui que eu acho que a Meimei deu uma fugidinha aí e foi lá no Ibiá, viu? Foi. Meimei não desampara ninguém. Ela é rápida. Ela é rápida. Ó, o Cláudio mandou mais uma pergunta aí. E muito boa, por sinal. Não, mas ele não tá não, Willi. O Simão, ele falta vez ou outra. O Elton que falta sempre. O Simão não. O Simão tá sempre aqui. Aqui o sistema derruba quem começa a falar bobagem. Não sei como. Derrubou mesmo. Eu sou o sistema nessa hora. Derrubaram o Daniel, meu Deus. Ai. O Cláudio mandou uma pergunta aqui muito boa. Olha só. Amigos, como trabalhar a questão da faculdade mediúnica em pessoas com algum problema mental, tipo a esquizofrenia? Eu sempre lembro do Simão. Vai lá, Edgar. Por que você lembra do Simão? É porque o Simão deixa claro para a gente o tempo inteiro que mediunidade não se desenvolve, se educa, né? E o bloqueio acaba sendo do corpo. Então, trata-se de, se surgir em alguém que tenha esquizofrenia ou qualquer outra patologia, mas tudo é passível de ser melhorado moralmente. Eis aí o caminho, né?
Você já deu o cerne da questão, né? A esquizofrenia, gente, muitos distúrbios mentais, como a esquizofrenia, por exemplo, nós sabemos, são decorrentes de influência mediúnica que já indica que aquela pessoa é médium. O André Luiz chama de médium torturado. Né? Em várias situações, André Luiz conta que quando a pessoa se equilibrar, ela se tornará um médium ostensivo. Porque determinados níveis de mediunidade, de obsessão, ocorrem pelo grau de ostensividade mediúnica daquela pessoa. Senão a obsessão não seria tão intensa. Né? Então, assim, evidentemente, o caso de esquizofrenia realmente diagnosticado precisará de acompanhamento psiquiátrico, indiscutivelmente, né? E, por que não, em paralelo, né, a questão da educação mediúnica. Mas qual o aspecto da educação mediúnica? O aspecto mais importante dela, que é a educação moral. André Luiz fala assim de uma forma fantástica. Médium desenvolvido, e aí ele usa desenvolvido, é médium moralmente desenvolvido. Gente, me corrijam. O Chico é o que é e será lembrado por muitos séculos, talvez, não pelas faculdades mediúnicas, mas porque muito amor. Porque muito amor. Não pelo médium excepcional que era, em termos de capacidade mediúnica, de fenômeno. Não. Isso é menor. Aliás, o uso que ele fez, o fato de ele ter amado do jeito que ele amou, não somente através da faculdade mediúnica, porque quando ele estava ali, abraçando na fila alguém, ele não estava sendo médium, ele estava sendo ser humano. Ele estava sendo alguém que amava. Ele não precisava da mediunidade para amar, mas ele precisou do amor para bem usar a mediunidade. Ele era e é um médium de educação moral desenvolvida. Por isso, um médium desenvolvido. Não vejo de outra forma. Perfeito, 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 perfeito. A Madalena Reis está dizendo aqui que lembra quando da sua primeira participação com a gente. Foi uma revelação. Minha irmã, obrigado, viu? Você foi muito feliz na sua colocação. Você foi uma grande médium agora, viu, Madalena? Edgar, já está vendo que a voz do povo, nesse caso, é a voz de Deus. O povo quer você aqui uma vez por mês, a última quinta-feira do mês. Então... O povo, nesse aspecto, é carinhoso. Se é da vontade do povo, né, Edgar? Se é da vontade do povo, eu venho. Edgar, mas vai fazer gostoso demais, meu irmão. O que é isso? Massa demais. Vai ser bom demais estar com vocês. Vai. Um privilégio, viu? Tenham certeza disso. Meu carinho por vocês é muito especial. Edgar, quem não gostou nada disso foi a Rita. Olha o que ela disse aí, ó. Ei, Rita, obrigado, querida. Vamos agendar em Tupaciguara, sim. Você tá sabendo que a Rita tá com os momentos lá com a mãe, né? Tô sabendo. E fico com vontade de estar mais vezes por aí. Viu? Isso. Mas, como disse muito bem o Daniel, né? Essa cerca é grande, né? E ela precisa ficar de pé. Né? Precisa ficar de pé, firme, então... Mas o ano que vem você vem, né? Faz o roteiro ou não? Já estou com o ingresso comprado do Congeld. Então você reserva a semana aí para você vir. Com muita alegria. Né? Quero abraçar todos vocês. Faz 3 anos que eu consigo. E isso vai dar certinho ano que vem, se Deus quiser. Faremos juntos. É o que está sendo possível por enquanto. Mas a vida muda tudo. Vamos aguardar.
Ah. É isso, gente. Olha, vocês já tiveram lá em Birigui, ó, o Cláudio está dizendo. Ó. Birigui. Sim. O Daniel esteve em Birigui? Não, eu fiz uma live com o Edgar, com o Cláudio já. Ele só marcou. Não, eu fiz uma live com ele na pandemia. Na pandemia eu fiz uma live com ele. Tô brincando. Não, eu fiz. Acho que eu fiz 2 vezes com o Cláudio. Cláudio, eu esqueci o nome da sua filha, é Érica? Ana, me fugiu o nome dela. Mas eu me lembro quando eu participei com vocês dessa live. 2 vezes. Falta o Wellington e o Quincas. Não Vai falta ser não, tá completo. Não falta não, falta nada não. Foi online. Foi Cláudio, Ele é bonzinho, Wellington. Ele é bonzinho. Vai ser uma alegria a gente ir aí, ué. O que é isso? É bom que eu aproveito e já compro calçado pro meu baixinho. Não, é online. Calçado infantil, né? Não, é online. Se você for lá, Online? você come tudo. É online. Ele foi lá em São José, comeu tudo que tinha lá, o Edgar. Tudo. A Sumia, coitada. Aline, isso mesmo. Aline. Manda um abraço para ela, viu? Espero que estejam todos bem. Ô, Daniel, eu estava lá em Rio Preto. Ah, você estava. Você Eu foi fui. testemunha da comilança, então? Ué? Mas também, assumir, não dava para não comer. Não dava. Não dava. Mas, ó, o Wellington quer vir pessoalmente aqui. Birigui está a 200 quilômetros daqui, né? O Wellington uma vez me disse assim, o Wellington, eu pedi um negócio para ele lá em Uberlândia, tal lugar é longe? Longe é o céu. Ele responde. O resto é pertinho. O que logo você ali. fala? Logo ali. Longe é o céu. Eu fui obrigado a concordar. Edgar, longe é o céu. E o inferno é perto? O inferno não existe, né, Edgar? Mas não existe, mas se a gente pensar que o inferno às vezes está dentro de nós, ele está bem perto. Não, é muito bom, querido. Edgar, obrigado, viu, meu querido? Deus te abençoe mais uma vez. A gratidão é toda minha. Né? Estar com vocês em qualquer situação vale muito a pena. Muito obrigado por esse momento delicioso. Viu? E eu dirijo meus pensamentos a vocês, desejando muito que vocês estejam bem, que vocês estejam sempre envolvidos pela luz do Pai, e eu sei que estão. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Vocês e seus queridos também, né? Isso. Deus lhe pague, viu? Ele paga. Ele é ótimo para pagar. Ele é. Ele paga bem. Paga à vista, viu, Quincas? Ele é bem diferente do Wellington. Aí não paga, né? Não paga. Nesse caso, aí não paga. Edgar, esses dias eu fui tomar uma injeção lá com o Daniel e ele é bom para aplicar injeção, rapaz. Bom saber. Ele saiu de Uberlândia para tomar uma injeção aqui, de graça. Olha. Não foi bem isso, não, porque a injeção saiu de graça, a boia saiu de graça também. Você precisa de. A boia lá é bom demais. Aliás, aonde vocês me levam aí, aonde que não é, gente? Então, a boia é boa mesmo. Mas engraçado, né? O Daniel te dá injeção, te dá mais não sei o quê, e me nega um picolé. Mas o seu picolé custa R$30 também. Ô, gente, um abraço, viu? Até quinta-feira. Muita luz, viu, gente? Tudo de bom. Obrigado, Deus que pague, viu? Obrigado. A vocês também. Obrigado.